4 horas em ponto, uma ótima tarde para você que estava acompanhando a Santa Missa direto da Basílica de Nossa Senhora da Piedade com o Padre Wagner Calegário. Obrigado pela sua audiência, você que continua conosco na TV Horizonte e também agora na Rádio América 107,1 no Falando de Vida. Nós estamos juntos para mais um exercício da nossa fé e também da nossa palavra. Vamos juntos no Falando de Vida, lembrando que aqueles que nos guiam ao caminho do bem são as influências que devemos levar conosco até o fim. O segredo é se rodear de amigos e família que te queiram bem, que te guia no caminho da sabedoria. Vamos juntos? Falando de Vida. 4 horas e 1 minuto, Falando de Vida, desta quarta-feira, dia 17 de setembro de 2025. Eu sou o Zé Carlos Piotto, tenho o prazer de estar na sua companhia pela TV Horizonte, canal 30.1 e também pela Rádio América 107,1. Você que nos acompanha pelo nosso portal Rede Catedral Vox, é o aplicativo da Rede Catedral de Comunicação Católica. Se você não tem, baixe Rede Catedral Vox e venha participar conosco. E hoje nós temos o prazer de receber mais uma vez, como todas as quartas-feiras, o Padre Rômulo Moreira, da Paróquia Maria Estrela da Evangelização, ele que também é o assessor eclesiástico da Renovação Carismática Católica de Minas Gerais. Padre Rômulo, que bom tê-lo conosco, boa tarde, sua bênção, seja bem-vindo. Piotto, boa tarde, Deus te abençoe. Boa tarde também para vocês que nos acompanham pela Rádio América, pela TV Horizonte. Daremos continuidade àquele assunto que nós iniciamos na quarta-feira passada, já que o mês de setembro nós dedicamos o dia 29 aos santos arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel. Então nós estamos trazendo essas quartas-feiras com as hierarquias dos anjos e você é o nosso convidado a estar conosco. Já vai entrando em contato conosco pelo WhatsApp, traz-nos a sua colaboração. Também ao final nós vamos rezar por você. Muito bem, Padre Rômulo disse muito bem. Ao final você vai receber uma bênção. E muitos telespectadores, muitos ouvintes da Rádio América têm recebido no final do Falando de Vida uma bênção especial. Bênção pelo Padre, que é ungido pelo Espírito Santo, na verdade todos nós somos, mas eles, de forma, posso dizer, elevada, porque são sacerdotes, têm esse poder de, pelas palavras também, abençoar você, a sua casa e o seu trabalho. Então não perca essa bênção, mande o seu nome, o bairro onde você mora. E durante o programa, se você tiver alguma pergunta, prefira escrever a pergunta do que mandar o áudio. Mande a sua dúvida. Nós estamos falando sobre a hierarquia dos anjos. Padre Rômulo, no programa passado, nós tivemos muitas perguntas. E lembrando que João, no livro de Apocalipse, nos diz: então reparei e também ouvi a voz de grande multidão de anjos ao redor do trono, de seres viventes e de anciãos, cujo número era de milhares e de milhões de milhões. No programa de hoje, continuamos falando sobre a hierarquia dos anjos e o seu significado. Vamos falar, enfim, de coisas da vida. Momento de falar das coisas da vida. 4 horas e 4 minutos, já começando esse tema que é muito importante para nós e muito interessante também dentro da Palavra de Deus, com o Padre Rômulo sugeriu para que nós pudéssemos refletir sobre a hierarquia dos anjos, que nós já sabemos, é fato na nossa Escritura Sagrada. Padre Rômulo, para quem não nos acompanhou no último programa, vamos dar uma retomada, um resumo. Como é que nós podemos entender a figura dos anjos na Igreja Católica 4 e 5? Vamos lá, Piotto, vamos lá, povo de Deus. Nós falamos na quarta passada
que a existência dos anjos é uma verdade de fé que a igreja nos traz desde o quarto concílio de Latrão, em 1215. Então, naquele concílio, a igreja estabelece que Deus criou os seres visíveis e os invisíveis. Dentro dessa parte dos seres invisíveis estão os anjos. E é no número 328 do Catecismo da Igreja Católica que nós vamos ter essa afirmativa. Depois a igreja reafirma isso em 1869, 70, quando acontece o Concílio Vaticano I. Ali ela mais uma vez retoma o que ela já tinha falado no Concílio de Latrão, ou no quarto Concílio de Latrão. Ah, mas agora nós já estamos no Concílio Vaticano II, sem problemas. Na Lumen Gentium também, que é uma constituição dogmática da igreja, que é presente no Concílio Vaticano II, uma das constituições que ali foram promulgadas, a igreja retoma a veracidade da existência dos anjos. Portanto, acreditar nessa verdade de fé que a igreja nos traz, isso não é fábula, não é uma invenção do agora ou do tempo medieval, mas a igreja, como o Piotr mesmo diz, baseada na Sagrada Escritura, dali parte a nossa fé, ela proclama então e afirma a existência dos santos anjos, que são seres espirituais incumbidos com o seu ministério, no serviço de Deus, mas também de nos auxiliar, de iluminar a nossa vida e nos ajudar na nossa peregrinação enquanto seres humanos. 4h06. Padre Rômulo, por que os anjos são classificados em diferentes hierarquias? Talvez você não tenha tido oportunidade de ouvir no último programa, mas foi muito importante. Padre Rômulo fez essa separação das hierarquias angelicais. E aqui, por que os anjos são classificados nessas diferentes hierarquias? E isso também está no contexto da nossa palavra de Deus. Você que está em casa, está nos acompanhando, tem uma pergunta, tem o seu anjo da guarda, você tem uma dúvida, tem alguém que você gostaria de referenciar como experiência divina com os anjos? Manda pra gente, 994 12 21 79 4 e 7. Pois bem, a igreja, a partir de Dionísio e Gregório, ela sempre teve esse debate, Piotr, sobre a hierarquia dos anjos. Sim. Mas foi São Tomás de Aquino, que nós temos na Suma Teológica, no volume 1, que nos trouxe de uma forma mais elaborada sobre o Tratado dos Anjos, ou a angiologia. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos 3 hierarquias e cada hierarquia possui 3 coros. Ou seja, nós temos no total 9 coros de anjos. A primeira hierarquia nós falamos na semana passada, ela compreende aos anjos que estão mais próximos de Deus, que estão em serviço diretamente de Deus. Isso não quer dizer que eles também não nos assistam, que eles também não nos auxiliem, não. Eles estão diretamente ligados ao trono, mas também, por uma decisão de Deus, uma ordem, eles podem vir ao nosso socorro. Então nós temos na primeira hierarquia o primeiro coro dos serafins, que são aqueles que ardem de adoração na presença do Senhor. Nós temos o coro dos querubins, que aparece para nós lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 24, quando Adão e Eva são expulsos do paraíso e Deus coloca 2 querubins para guardarem a árvore da vida. Também os querubins vão aparecer sobre a Arca da Aliança e, segundo o livro de Êxodo, capítulo 25, era ali que Deus se manifestava, entre os 2 querubins. Então, nós dizemos que os querubins, eles são os anjos onde Deus manifesta em seu meio. Esse é o segundo coro da primeira hierarquia. E quando nós dizemos assim, o Senhor esteja convosco, e aí nós respondemos, ele está no meio de nós. É uma resposta que a igreja vai dizer que é uma saudação querubínica, já que nós entendemos que nesse coro dos querubins se faz a presença de Deus ali. E o terceiro coro, ainda dentro da primeira hierarquia, são dos tronos. Os tronos são aqueles que são chamados também sede de Deus. Eles levam a graça de Deus, levam a verdade de Deus aos outros coros, vamos dizer assim, inferiores, já que o Piotr falou no início, que João em Apocalipse diz que são Sim. milhões de milhões e milhares de milhares. Então são incontáveis a quantidade de anjos, eles são divididos nessas hierarquias. E hoje nós vamos falar da segunda hierarquia, que é aquela que está
no intermédio da primeira hierarquia e da terceira, que está no comando também, ajudando os outros anjos da hierarquia abaixo ou da terceira hierarquia a também ter um relacionamento com Deus. Sabe, nós podemos pensar, fazendo uma analogia para que nós possamos captar com o nosso raciocínio humano, que assim como nós temos também, entre nós seres humanos, funções, né, profissões específicas, nós pensando nos anjos dentro de uma organização militar, né? Vamos pensar assim, que tem as patentes, então cada patente tem uma responsabilidade. E essa da segunda hierarquia, ela vai cuidar para que os outros anjos das outras hierarquias ou dos outros coros inferiores, eles também se relacionem com Deus. Então são anjos, serviço dos anjos, mas também dos homens e a serviço de Deus. É algo que é encantador, Piotr. Maravilhoso, eu sou apaixonado com o mundo espiritual, com essa realidade que a Igreja Católica também nos traz em seu catecismo e em sua doutrina como um todo. 4h11, Padre Rômulo Moreira, da Paróquia Maria Estrela da Evangelização, falando sobre a hierarquia dos anjos. Nós falamos no programa passado também, depois do intervalo, Padre Rômulo disse que cada país tem um seu anjo protetor. O de Portugal seria? Então, o anjo de Portugal, segundo uma tradição, uma leitura que eu fiz, né, que eu tive, o primeiro rei de Portugal, que agora me fugiu o nome, ele consagrou o país de Portugal a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo. Então, o anjo de Portugal, ele é consagrado a São Miguel, ele é São Miguel Arcanjo. No Brasil, depois nós vamos falar isso quando a gente chegar lá na categoria do coro dos principados, no Brasil, os bispos que primeiro chegaram no Brasil, na época do Império, que a igreja estava se formulando, se consolidando no Brasil, consagraram o nosso país a São Rafael, que é o anjo da cura. Então, esses dois anjos, em conformidade com a fé do povo, são os que representam hoje São Miguel, que ele é guardião do país de Portugal, da nação de Portugal, e São Rafael, que por intermédio dos bispos do Brasil, ele passou a ser o anjo protetor da nossa nação brasileira, o anjo da cura. Nós vamos saber mais daqui a pouquinho. Se você tem dúvidas, mande a sua pergunta, o seu pedido de oração para o 99412-2179. São Rafael, São Miguel e tem mais. Pode ser o seu santo anjo protetor também, quem sabe, né? Muitas dúvidas pairam durante o programa e nós queremos esclarecer para você com o Padre Rômulo. 4h13, um intervalo rapidinho, enquanto a gente volta, você pode formular a sua pergunta à vontade no nosso zap 99412-2179 e que os anjos já estejam ao seu redor, protegendo você, a sua família e o seu trabalho. Quatro horas e 16 minutos, obrigado pela sua audiência na TV Horizonte, canal 30.1. Você que está em Belo Horizonte, na região metropolitana também, em Contagem, em Sabará, em Ibirité, em Esmeraldas, obrigado pelo carinho da sua audiência. E você ligado na Rádio América 107,1. O Falando de Vida é essa experiência para o nosso crescimento espiritual, para você, para a sua família. Hoje com o Padre Rômulo falando sobre a hierarquia dos anjos. Você também pode fazer a sua pergunta, fazer o seu pedido de oração. No final do programa, Padre Rômulo vai proferir uma bênção especial para você. Aqui nós temos também uma pergunta, Padre Rômulo, do Valdir Martins Pereira, lá do São Geraldo. Ele pede bênçãos para a família e pergunta se pode pedir ou fazer um pedido ou orar para os anjos, pedir para que os anjos intercedam por ele também. Sim, sim. A palavra nos diz que Deus colocará anjos para nos guardar. Ótimo. Então a igreja entende, Piotr, isso também está na doutrina, no catecismo da igreja, que a partir do momento em que nós somos concebidos no ventre da nossa mãe, ali naquele momento, o anjo já nos é colocado para nos guardar. Então, ele não nos guarda apenas quando nós nascemos para este mundo, quando nós viemos à luz deste mundo.
mas desde a concepção inicial, ali quando o óvulo ele é fecundado pelo sêmen, ali naquele momento o anjo é designado para nos guardar. Nos guardando, Deus também concede-os a graça de comunicar conosco. Então, é lícito sim rezarmos ao nosso anjo da guarda, tanto que nós aprendemos as orações quando somos pequenos, que devem nos acompanhar. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. É uma oração pronta, mas isso também não quer dizer que nós não tenhamos a espontaneidade de fazer orações a partir daquilo que é o desejo naquele momento específico para o momento. Então é lícito, é válido, não há problema algum. Os santos anjos, eles são criaturas de Deus, a serviço de Deus, também para nos auxiliar. Vai rezando com seu anjo aí, que vai ficar tudo legal. Muito bem, então podemos sim, né, gente, rezar aos anjos da guarda ou ao anjo que você deseja, São Gabriel, São Rafael, São Miguel, nessa hierarquia que Padre Rômulo vem nos ensinando. Padre Rômulo, hoje falando especificamente sobre a segunda hierarquia, o que ela representa para nós? Então, o Pioto, segundo a tradição da igreja, a segunda hierarquia está ligada ao governo dos cosmos. Ou seja, essa hierarquia que contém 3 coros, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de cada coro dessa hierarquia, sim, ela é responsável, os anjos dessa hierarquia, por iluminar e fazer com que os anjos das hierarquias inferiores ou abaixo possam também ser iluminados e possam conhecer dentro de cada um da sua realidade a verdade de Deus. Porque os anjos, eles também não veem Deus na sua totalidade. Deus sempre, e isso é belo na teologia, tem uma reserva de mistério. Então nós nunca conheceremos Deus profundamente, porque sempre teremos um desejo de tê-lo mais e mais. É uma sede de Deus. Então os anjos também, embora sejam seres espirituais, eles também não têm o conhecimento total de Deus e são auxiliados por essa segunda hierarquia para chegar, né, nesse conhecimento, nessa ciência. Então esse coro, ele especificamente ajuda os anjos das hierarquias inferiores a se aproximarem, a terem um contato com o divino a partir da iluminação. 4h20, Padre Rômulo Moreira falando sobre a hierarquia dos anjos. Estamos aprendendo sobre essa profunda identidade dentro do contexto bíblico, a importância desses seres, não é, que estão ao nosso redor e que estão também contidos dentro da palavra de Deus. Como o Padre Rômulo disse, aqui não é ficção, aqui é teologia, filosofia, embasamento bíblico da presença dos anjos entre nós. Padre Rômulo, o senhor pode nos explicar o que cada um dos coros da segunda hierarquia significa? As dominações, as virtudes e essa palavra que a gente ouve de vez em quando por aí, as potestades. Ah, sim, pior. Potestades são dos mais conhecidos, né? Porque ela é falada em bastante versículo da palavra de Deus. Mas vamos às dominações. Há um versículo na palavra que nos dá a fundamentação de como é ou seria a essência desse coro das dominações. E o versículo está em Mateus, no capítulo 20, a partir do versículo 25. Eu vou ler para que possamos embasar a fala sobre esse coro dos anjos, dominações. Jesus, porém, lhe chamou a atenção. Sabeis que os príncipes das nações subjugam, e os grandes dominam sobre eles. Assim não há de ser entre vós. Ao contrário, aquele que desejar ser grande, seja o vosso servidor. E aquele que desejar ser o primeiro, seja o vosso escravo. Tal como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir e dar a vida para a redenção de muitos. Jesus, o contexto dessa palavra, desse trecho, é uma discussão entre quem seria o maior no reino de Deus, quem ficaria à sua direita, à sua esquerda, e ele traz essa conclusão, esse ensino, essa exortação para os discípulos. Mas a igreja também entende aqui, Pioto, e quem nos traz isso é São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, que esse é o embasamento do coro das dominações, embora esse nome seja um nome de dominador, que parece que é alguém que impõe a sua vontade,
ou como está muito aí em voga na nossa sociedade, um ditador, né? Não. Sim. Essa dominação, ela é diferente porque ela é cristológica. Por que é cristológica? Jesus, quando ele faz a experiência humana, ele esvazia-se de si mesmo para se tornar pequeno como nós e, com exceção do pecado, então ele faz a experiência da nossa vida humana. E é esse modelo que ele também chama-nos a vivenciar. E é essa lógica, não a lógica nossa humana de dominador, de uma nação querer se impor contra a outra, através da guerra, de chantagens tarifárias, como nós temos visto no mundo, não. A dominação desses anjos é que eles, se entendendo num grau superior, eles não estão ali para se destacarem como um status angelical, mas para ajudar aqueles que estão num grau abaixo a fazer uma ascensão, a fazer com que eles possam subir. No Seminário Arquidiocesano de Belo Horizonte, né, Coração Cari Jesus, aqui da nossa arquidiocese, tem uma estátua na porta, um monumento, que está baseado no Evangelho de Lucas, que chamamos de Cuida dele, que é um homem que se debruça sobre o outro, que está fragilizado, é o bom samaritano, e ali ele traz aquele homem que está fragilizado para cima, ou seja, aquele que está ereto, ele se curva para ir ao encontro daquele que está moribundo e fazê-lo voltar à vida. Então, essa é a função dos anjos das dominações. É ir ao encontro daqueles que estão de forma inferior, comunicá-los o que eles sabem, a ciência que eles têm, para que eles também possam crescer no entendimento de Deus. É como se fosse um mestre Sim. e os seus alunos, né? Um papel bem análogo aos professores que ajudam-nos a ter um conhecimento maior de realidades científicas, empíricas que nós temos na nossa sociedade. Então, a essência das dominações não é subjugar, como Jesus disse aqui. As nações subjugam sobre as outras, mas entre vós não deve ser assim. Então, dentro da lógica divina, as dominações que esse coro, né, o quarto dentro da sequência, mas o primeiro da segunda hierarquia, é de ajudar com que os outros anjos inferiores façam uma experiência de Deus, também assim como eles tiveram. Pois nós vamos ter o coro das virtudes, não é isso? Sim. O coro das virtudes, Piotr, ele vai aparecer lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 21, que Paulo vai descrever alguns outros coros, mas ali também vai estar, que é o quinto coro das virtudes, ou que é o quinto coro dentro da hierarquia, ou o segundo dessa segunda hierarquia. Eles são considerados governadores celestes. Eles governam as coisas criadas, os planetas, os astros, segundo São Tomás de Aquino também. São Tomás de Aquino, queridos, nós temos embasado porque é considerado o doutor angélico, ou seja, aquele que mais aprofundou no estudo dos anjos, com um tratado grandioso a respeito dessa realidade angélica. Então, é o que nos dá, então, autoridade para poder falar sobre esses coros dos anjos. Então, ele vai nos dizer que esse coro das virtudes está relacionado ao cuidado dos astros, dos planetas, e é também colocado como uma força inquebrantável. As virtudes, então, dentro do Evangelho e o Novo Testamento, ele é escrito em grego, e quando nós vamos olhar, a virtude vai estar como dínamo, que é uma palavra em grego que quer dizer para nós força. É um dínamo que vem do alta força. Então, essa força que esses anjos têm é uma força que Deus os concede para que eles possam atuar. E como eles atuam em favor da humanidade? Eles atuam através da cura, realizando curas. Então, os anjos que são invocados quando nós pedimos uma cura a partir de Deus, é através desse ministério dos anjos, ou desse coro dos anjos, que Deus se vale para poder nos alcançar. Padre, mas Deus pode agir diretamente, com intervenção direta sobre nós? Sim, nós sabemos que Ele é todo-poderoso, mas Deus também é maravilhoso em querer que nós participemos de sua bondade, de sua misericórdia. Então, essas forças, esses anjos, que é um ministério, que são seres espirituais que Ele nos dá para nos acompanhar na nossa vida. Então, Ele concede ao coro das virtudes essa condição de nos curar. Então, eles operam em nosso corpo, realizando curas em nós. Isso, São Tomás nos traz
essa realidade que a igreja vai acampar em si, e São Tomás de Aquino é um doutor da igreja, então é por isso que nós temos essa possibilidade de tê-lo no coro das virtudes, que é uma força de Deus, tá? No tradução para o nosso português é força, mas aprove a CNBB aqui no Brasil traduzir como virtude, que é para dizer que esse coro, que é o quinto da hierarquia, e o segundo, ou dentro da sequência, mas o segundo na segunda hierarquia, que ele nos auxilia diretamente no nosso corpo, realizando essas curas. Então também eles eram, Piotos, invocados pelos reis antigos, pelos exércitos antigos, como para invocar durante uma guerra, quando tiver as cruzadas, a batalha, né? A batalha, justamente. Porque eles são o coro que dá coragem, né? Além de operar a cura, ele também dá coragem. Então, quando a gente está passando por uma situação, você que às vezes tem um medo, uma ansiedade, uma tristeza, convide o coro das virtudes para poder te auxiliar, para que você tenha coragem de enfrentar os problemas que advêm, os desafios, e você vai ser amparado por essa força sobrenatural, que é Deus que vai conceder. E aí, certamente, você vai conseguir vencer os desafios que estão ali te incomodando. Que bom poder ouvir o Padre Rômulo falando sobre os coros dos anjos, as hierarquias e o poder dos anjos, claro, através da força de Deus movendo a nossa vida. 4h29, nós vamos para mais um intervalo rapidinho na TV Horizonte, na Rádio América. Você que está nos acompanhando em casa também, participe conosco, mande a sua dúvida. Tem dúvidas sobre os anjos? Ficou com alguma dúvida? Mande o zap 994 12 21 79 e também o seu pedido de oração, porque no final do programa, Padre Rômulo, nós todos juntos com os anjos de Deus, você vai receber a sua bênção com certeza aqui na TV Horizonte, na Rádio América 4h30. Quatro horas e 33 minutos, o Falando de Vida, hoje na TV Horizonte e na Rádio América, falando sobre os anjos, as hierarquias angelicais, com Padre Rômulo Moreira, da Paróquia Maria Estrela da Evangelização, e também o assessor eclesiástico da Renovação Carismática Católica. Eu queria fazer uma parte aqui da Adriana Rodrigues, que também nos acompanha. Padre Rômulo, no bloco passado, falou da oração que nós todos conhecemos, do Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. E ela também tem uma oração que é muito conhecida, e ela vem lembrando a gente dessa oração, que diz o seguinte: na nossa hora é a hora de Deus, né? Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus, Divino Espírito Santo. Aí, anjinho da graça, meu amiguinho, me leve sempre para o bom caminho. Esse talvez seja um refrão aí bom para as crianças, né, Padre? É verdade, Piotr. Isso é tão bom. Quando você ia lendo, a gente vai recordando, né? Que a gente tem memória afetiva. Sim. E vai recordando, meu pai, minha mãe me ensinando essas orações para que a gente pudesse dormir. E, de fato, essa aí é muito infantil, é bem para criança mesmo. Criança mesmo. Piotr, eu já fui também evangelizador de criança, sabe? E na oportunidade, eu me lembro que eu até tive, por Deus a graça, de compor uma música pro Anjo da Guarda. Olha que bacana. Mas eu não vou cantar aqui não, tá, Você gente? Nem uma palhinha? Ô, Piotr, eu acho que eu não vou conseguir cantar hoje não. Minha voz ainda não tá das legais, não. Mas a música fala: Santo Anjo da Guarda, desembanha logo a sua espada, que é justamente bonito. Essa questão do cuidado, né? Eu te amo, meu anjo querido, porque tu me livras da garra do inimigo. Cuida da minha vida, Santo Anjo do Senhor, me guarde, me ilumine, me proteja com amor. Então é uma música bem gostada, que era para as crianças, e ali a gente... Então só faça favor de trazê-la no próximo programa. Eu vou tentar trazer, que a gente fecha. Poder contextualizar ela aqui. Por favor, não joguem pedra no rádio, nem na TV, quando o Padre Rômulo for cantar na semana que vem, mas vai dar certo. Então, essas orações que foram faladas aí, que o Piotr leu, de fato, são orações poderosas,
são orações verdadeiras e que nós não podemos abrir mão de nos relacionarmos com o anjo. O anjo é um mensageiro de Deus, ele anuncia a graça de Deus em nossa vida. E eu tenho tido, assim, a oportunidade de ver muita ação de Deus na minha vida através dos santos anjos. Eles me ajudam a encontrar algumas coisas, Piotr. Parece que são coisas simples, mas são nos detalhes que Deus trabalha. Então, quando eu perco algo, quando eu estou procurando algo, eu peço meu anjo me ilumine para eu encontrar. E aí, de repente, eu entro num cômodo, ou me deparo com aquele objeto, aquilo que eu procuro. É algo que realmente é verdade, viu, queridos? Não é uma fala que a igreja nos traz para nos distrair, não. Faça essa experiência com o seu anjo. Ele está aqui para realmente nos ajudar nas grandes causas, mas também nas pequenas coisas do dia a dia. Nos ajudar a tomar decisões, a realmente estarmos centrados em Deus, porque sempre o anjo vai nos encaminhar para o céu, para a eternidade. Essa é a função dele. Então eu disse que ele é colocado ao nosso lado desde a nossa concepção e caminha conosco até nos entregar para o céu, né? É o lugar para onde ele deve nos direcionar. Então o anjo ele vai caminhando conosco e quando nós, né, partimos desse mundo e entramos na outra vida, que a morte não é o final, mas uma transformação do jeito de viver, então ele nos leva para o lugar onde nós vamos ocupar, porque na casa do meu pai há muitas moradas, e o Senhor Jesus nos disse isso, então o nosso anjo nos leva e permanece lá conosco. Ele é uma companhia para a eternidade. Isso é bonito, não é? Bonito demais. É bonito, é profundo. Você que acompanha esse programa de hoje com o Padre Rômulo, falando sobre a hierarquia e o coro dos anjos. Padre Rômulo, por que é comum a gente pedir proteção ao anjo da guarda, né? O senhor já contextualizou no começo, mas tem gente ainda fazendo essa pergunta. Cada pessoa já nasce com um anjo da guarda, então seria isso? Isso, né? Então a gente reafirmando aqui. Cada um de nós, né, voltando, para que você talvez que não tenha escutado, tá ligando o rádio agora ou a TV, quando nós somos concebidos no ventre da nossa mãe, porque a igreja entende que ali no momento da concepção já existe uma vida, já tem uma alma. Por isso a igreja vai defender sempre a vida e ela vai se colocar contra o aborto, tá? Então naquele momento Deus também já coloca um anjo para nos guardar. Porque nós não passamos a ser indivíduos só no momento que nós nascemos, não. Ali nós já somos amados por Deus, nós já somos uma criatura e o Senhor já nos dá também as ferramentas espirituais ou os aliados espirituais, um santo anjo, um santo de devoção para nos guiar, para nos iluminar, para nos inspirar, para que o nosso caminho seja um caminho fecundo na presença e na graça de Deus. Porque fomos criados por Ele e para Ele. Então Ele nos criou para retornarmos com a nossa alma ao seu repouso, à eternidade. Então o anjo Deus nos concede para caminhar conosco durante a nossa vida. 4h39, Padre Rômulo Moreira, da paróquia Maria Estrela da Evangelização. Um abraço a todos vocês da paróquia também nos acompanhando, com Padre Rômulo. Você que está em casa, ligado na TV Horizonte, acompanhando esse assunto sobre os anjos, as hierarquias. Padre Rômulo, como que essa hierarquia dos anjos se relaciona com o Criador do universo? Sim, Piotr. Eu queria, né, como você disse sobre a paróquia Maria Estrela, eu queria destacar. Sim. A Celita, a dona Celita, me mandou uma mensagem aqui que está escutando junto de uma amiga lá na loja dela. Deus te abençoe, Celita. Um abraço. Celita é uma ministra da Eucaristia da nossa paróquia, que faz um tratamento e ela tem sido, sabe, Piotr, uma mulher muito forte, uma mulher muito virtuosa, acredita muito em Deus, mesmo diante de um desafio muito grande que ela passa com uma enfermidade específica. E ela, né, sempre me manda fotos quando ela está ali nas sessões e a gente reza junto. Então, para a senhora, um beijo no seu coração e obrigado, né, pela sua companhia e comunhão também através da TV Horizonte e da Rádio América. Antes de responder essa pergunta, Piotr, também eu vou falar o último coro dessa hierarquia, que é o das potestades, que você disse, né? Sim. Tem pessoas, às vezes, que têm até medo das potestades, né? Exatamente. As potestades, queridos, nós falamos no primeiro programa, na semana passada, que os únicos coros de anjo que não têm representação no mundo do demônio, ou do mundo dos anjos maus, vou melhor dizer assim, são os serafins e os tronos. Todos os outros, querubins,
em Ezequiel 28, vai nos dizer que Lúcifer era um dos querubins quando a soberba entrou no coração dele. Então os querubins e os outros coros, eles têm representações entre os anjos que se desviaram, dos anjos que não aceitaram a graça de Deus e depois da prova acabaram se perdendo. Então as potestades também estão ali representadas. Por isso que a gente vai ver Paulo nos diz em Efésios, capítulo 6, no versículo 10, não é contra homens de carne que nós lutamos, mas contra os principados, potestades, espíritos malignos espalhados pelos ares. As potestades também têm essa representação, mas nós não vamos falar, né, daquilo que não nos importa. Nós sabemos que também a existência do diabo é uma verdade de fé da igreja. Nós não pomos fé nele, mas nós sabemos que ele existe. É uma coisa diferente, né? Nós não acreditamos nele, mas nós sabemos que ele existe, ele é real e ele tenta contra nós para nos fazer perder. Mas nós vamos falar do coro das potestades dos anjos que ficaram lá do Senhor. Esse coro, ele tem a função, também como os outros, de governar os outros anjos. Mas, para nós, seres humanos, ele é que combate diretamente nas sessões de exorcismo, Piotr. Nós sabemos que a nossa igreja também ela tem os padres exorcistas. Sim. Todo bispo por si, ele já tem esse munus de ser um padre exorcista. Então, quando ele recebe o chamado ao episcopado, a graça de Deus já o concede também esse munus de ser exorcista. Então, todo padre exorcista e todo bispo, eles clamam pelo coro das potestades, porque eles combatem diretamente contra o diabo. E as potestades, que são forças, eles são representados por anjos que andam juntos. E então, como se fosse mesmo um batalhão, eles nunca vêm sozinhos, né? A potestade vem com um conjunto de anjos desse coro para vencer a favor dos homens o inimigo que nos atormenta. Então, esse coro é interessante que ele age num combate direto contra as forças do mal. Então, se você está passando, né, por alguma angústia, por algo que você entende que está relacionado ao mundo espiritual, clame o coro das potestades. Mas entendam, queridos, a Igreja Católica tem muita sobriedade em tratar desse campo espiritual. Ela não é sensacionalista, ela não traz para si algumas questões de exagero. Por isso que antes de começar um trabalho espiritual, a igreja ela vai tentar verificar todas as possibilidades, sim, patológicas, clínicas, para perceber se de fato, se não é um sofrimento causado pela psique, pelo nosso psíquico, ou por uma questão mesmo biológica do nosso organismo, a falta de uma vitamina, né? Então dentro do psique também vai entrar aí a esquizofrenia, que é muito próxima às atitudes de quem tem uma ação, né, de algo maléfico, algo diabólico. Então a igreja ela vai recorrer a todos esses aparatos. Quando ela tem em mãos todo o diagnóstico ali, se a medicina, se a ciência diz que realmente aquela pessoa estudada não apresenta nada dentro do que é fator clínico, ela entra com o espiritual. Então, os exorcistas pedem a esse coro das potestades para lutar contra aquele mal espiritual que está cometendo aquele que está recebendo a oração, que está passando por um processo de libertação. Então, esse coro é para te ajudar. Quando você perceber alguma desorganização da família e você sentir pelo discernimento dos espíritos que é algo que vem como uma ação do mal, você pode clamar a Deus que dê a graça que o coro das potestades possa combater por você. Então nós encerramos aqui a segunda hierarquia, falando desse coro, e agora nós vamos responder a pergunta, e eu queria que você voltasse, porque eu falei sim, tanto e me perdi na pergunta. 15 minutos para as 5, a gente vai fazer um intervalo, eu volto com o Padre Rômulo, falando um pouco mais ainda sobre esta hierarquia do coro dos anjos. Padre Rômulo contextualizou muito bem essa palavra potestades, né? As virtudes e as potestades. O mal, ele existe, né? Mas nós estamos aqui pedindo a legião de anjos do bem que nos protejam e estejam dentro de nós. Volte com a gente no Falando de Vida, com o Padre Rômulo, falando um pouco mais sobre a hierarquia dos anjos e mandando também o seu pedido de oração. 99412 21 79 14 para as 5.
Faltando 11 minutos para as 5 no Falando de Vida pela TV Horizonte, canal 30.1 e também pela Rádio América 107,1, hoje com o Padre Rômulo Moreira, da Paróquia Maria Estrela da Evangelização e assessor eclesiástico da Renovação Carismática Católica de Minas Gerais. Esse assunto é bom, não é? Dos anjos, das hierarquias, dos coros, das virtudes, das potestades. A nossa igreja é muito rica e a palavra de Deus mais ainda. Por isso nós precisamos ler mais a Bíblia, aprender mais sobre a palavra de Deus. Eu queria agradecer também aqui a nossa telespectadora que mandou para a gente também, Padre Rômulo. Esse programa está fazendo com que as pessoas retomem as suas memórias. E ela disse: sua bênção, Padre Rômulo, aprendi com a minha mãe, quando era pequena, uma oração do anjo da guarda que diz o seguinte: e ensinei para as minhas filhas e agora ensino para os meus netos. Ela é assim: anjo de Deus, por divina piedade, sois a minha guarda, proteção me inspirai-me, defendei-me, dirigi-me, governai-me. Amém. Os anjos sempre me protegem. É a nossa ouvinte lá do bairro Novo Amazonas, em Betim, a Sônia Contarelli. Obrigado, Sônia. Bonita a oração dela. Bonita, também, né? Belíssima, belíssima. Muito bem, amigos. 9 minutinhos para as 5. Padre Rômulo, para a gente quase já finalizar o programa de hoje, no Falando de Vida, falando sobre os anjos, né? Sobre a experiência que a gente tem também angelical com os nossos anjos da guarda, com esse desejo profundo de ter a proteção de um anjo de Deus. Existe alguma diferença da representação dos anjos do Antigo para o Novo Testamento? Interessante essa pergunta, Piotr. A bem da verdade, não há diferença dos anjos que estão citados no Antigo e no Novo Testamento. Porém, há uma diferença de interpretação sobre o conceito. No Antigo Testamento, os rabinos, os judeus, eles entendiam que o anjo do Senhor era o próprio Deus. Era o próprio Deus que se manifestava, e aí as pessoas, como tinham e têm um respeito grandioso pela pessoa de Deus, que não é nomeado, então eles vão dizer o anjo do Senhor, que é o próprio Deus nessa apresentação, nessa representação enquanto anjo. Então, a figura do anjo e Deus é a mesma lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento, e também dentro dos padres, né, que nós dissemos, Dionísio, Gregório, que foi Papa, e também São Tomás de Aquino, doutor angélico, nós vamos entender que os anjos são criaturas de Deus. E no Quarto Concílio de Latrão isso fica claro, que são seres autônomos, eles são dependentes de Deus, porque nós também somos dependentes, mas eles existem autônomos a Deus, ou seja, eles existem dentro da realidade de Deus, mas são forças, são seres também criados. Então, dentro do Novo Testamento, nessa concepção, o anjo do Senhor não é o próprio Deus, mas também seres, e alguns autores vão chamá-los de irmãos, que esses são criados por Deus também como nós somos criados. Eles são nossos irmãos, já que pertencemos, somos filhos, frutos do mesmo Pai Criador. Muito bem, 7 minutos para as 5, com o Padre Rômulo Moreira, da Paróquia Maria Igreja da Evangelização. Padre Rômulo, assessor da Renovação Carismática Católica de Minas Gerais. Prepare esse momentinho com a gente para que você receba a bênção de Padre Rômulo e, como nós já aprendemos no programa de hoje, podemos pedir aos anjos também, ao seu anjo da guarda, ao anjo Gabriel, Rafael, a todos os anjos que você conhece, a proteção e também a bênção, junto com a bênção do sacerdote. Eu queria colocar em oração neste momento, você que registrou o seu nome e que vai mandar por último agora, sempre no finalzinho a gente recebe algum pedido específico. Quero colocar a Afredina Barbosa, de Figueiredo, toda a família dela no bairro Belmonte, a Dagmar de Souza, que também nos acompanha no Eldorado, em Contagem, também o Valdir Martins Pereira, do São Geraldo, o Davidson Leite Maia, de Lagoa Santa, está nos acompanhando, a Adriana, a esposa do Marco Antônio, em Betim, a Sônia Contarelli,
de Betim, lá do Novo Amazonas, também nos acompanhando. A Celeste Fernandes, no centro de Belo Horizonte, também ligada com a gente, acompanhando esse momento de oração por toda a família Figueiredo. Que Deus abençoe vocês, obrigado pelo carinho. E a Adriana Rodrigues também está conosco neste momento de oração com o Padre Rômulo. Receba a sua bênção com o coro dos anjos, com certeza absoluta. Já agradecendo mais uma vez, Padre Rômulo, como é bom tê-lo conosco no Falando de Vida, nos engrandece e enche o nosso coração de esperança. Obrigado, Pioto. Obrigado pela oportunidade de nós rezarmos juntos nessa tarde, falando de vida. E junto desses nomes que foram colocados, eu também quero rezar pela vida da minha mãe, a vida do meu pai. Ela que ontem falou comigo que muitas pessoas lá em Molevade têm nos acompanhado nas quartas-feiras. Então, para a minha comunidade de origem na cidade de Molevade, a comunidade de Lourdes, Nossa Senhora de Lourdes, para você que nos escuta, também você seja colocado na presença de Deus através das mãos dos santos anjos. Também eu te coloco, Pioto, você é um grande amigo. Amém. Também toda a equipe que está aqui nos bastidores para que esse programa chegue nas casas, na TV, no rádio. Cada profissional possa também ser contemplado agora por essa bênção. E quero encerrar fazendo a leitura da primeira leitura da liturgia de hoje, que vai dizer, Paulo a Timóteo vai dizer assim: escrevo com a esperança de ir ver-te em breve. Se tardar, porém, quero que saibas como deves proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo. Coluna e fundamento da verdade. Não pode haver dúvida de que é grande o mistério da piedade. Escuta o mistério. Ele foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado às nações, acreditado no mundo, exaltado na glória. Esse é Jesus Cristo. Esse é o grande mistério que Deus nos deu. Então, Pai de bondade e misericórdia, pelo teu Filho manifestado na carne, justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, eu quero pedir ao Senhor que neste momento visite os corações que nos acompanharam neste programa Falando de Vida, para que os teus anjos possam encher a vida e a casa desses irmãos e irmãs com a tua presença poderosa, retirando e repreendendo qualquer ação maligna, qualquer inveja, tudo aquilo que possa vir a destruir a vida dos seus filhos, qualquer maldição, colocando ali a sua graça, o teu poder e a tua misericórdia, também sobre este lugar onde os meus irmãos trabalham pelo seu pão de cada dia, que o Senhor possa conceder graça e paz. E o Senhor Jesus Cristo, que nos livrou do pecado e da morte, seja Senhor e Rei da vida de cada um daqueles que aqui estão. Amém. Por intermédio de Nossa Senhora da Piedade, que também é a Rainha dos Anjos, de São José, seu castíssimo esposo, dos nossos anjos da guarda, dos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, que desça sobre vós, vossa família, vossas casas, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre Rômulo. Obrigado, Pior. Que os anjos te acompanhem na Amém. entrada, na saída. Amém. E sempre que o Senhor estiver aqui conosco, obrigado você de casa que também nos acompanhou. Esse programa que tem a produção de Maria Eduarda Mariano, Maria Clara Correia, na trilha e mixagem Valdemar Martins, a produção executiva de Tereza Carvalho, nos trabalhos técnicos o Rafael Silva e Fernanda Lousada, na coordenação de marketing comercial Richardson Miranda, também na coordenação de jornalismo da Rádio América, a Lídia Procópio, na coordenação de jornalismo da TV Horizonte, o Rafael Campos, na direção da Rádio América e TV Horizonte, Ana Paula Damasceno, e na direção da Rede Catedral de Comunicação Católica, Padre Samuel Fidelis. Você segue aí na TV Horizonte com esse anjo de pessoa que é o Assir Antão e o Ei Gente Assir, é com você. E você segue com a gente na Rádio América no Trânsito Livre. Obrigado, Deus nos abençoe, anjos estejam ao seu redor.